Olá, amados irmãos, bem-vindos à nossa aula da EBD, hoje na lição 9 da revista Palavra e Vida. Este programa é realizado pela Primeira Igreja Batista do IPS, em Campos dos Goitacazes. Se você não faz parte da nossa igreja, mas está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e porque agora nos dá a oportunidade de virmos estudar a Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ó Deus. Obrigado por ela, te pedimos que o Senhor nos ensine, que Teu Espírito Santo nos venha iluminar, nos conduzir na aprendizagem, pois desejamos, ó Deus, aprender para obedecer ao Senhor. Fala ao nosso coração, fala a todos aqueles que estão tendo acesso a esta aula, ó Deus. Abençoa a minha vida, ó Deus. Dá-me, da direção do Teu Espírito, a capacidade que não vem de mim, mas que vem do Espírito Santo do Senhor para conduzir essa lição. Te agradeço pela vida do Lucas, que está nos ajudando na sonoplastia. Abençoa ele e a sua família. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Ao final desse estudo, também estarei orando por você, por sua família e por sua casa. Vamos abrir a palavra de Deus? Estamos estudando agora o livro de Juízes, não é? Daqui a pouquinho chegaremos ao livro de Ruth, mas hoje ainda o livro de Juízes, dos capítulos 6 até o capítulo 12. Vamos ver sobre a história de dois juízes, ok? Gideão e Jefité. Mas é importante nós lermos a palavra de Deus, afinal de contas é escola bíblica. E nós chamamos de dominical, porque nós nos reunimos como igreja aos domingos. Então eu te convido a abrir o livro, a palavra de Deus, o livro de Juízes, capítulo 6, e nós vamos ler vários versículos. Viu? Vamos lá? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então nós vemos aqui, nesse início do nosso estudo, que mais uma vez o povo do Senhor, o povo de Israel, fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Lembram-se que nas lições anteriores também falamos sobre isso, sobre aquele ciclo do povo de Israel? Desobediência, abandono das coisas do Senhor, fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. E aí vinha sobre eles o castigo, e após o castigo, o arrependimento. Então o Senhor se lembrava deles, mandava um libertador, um juiz, para os conduzir, e assim os libertava, não é? Então lembram disso? E agora nós vemos aqui, mais uma vez, que isso aconteceu com o povo de Israel. O tema da nossa lição de hoje: fidelidade e discernimento.
A fidelidade do Senhor, ela é incomparável. Deus sempre é fiel ao seu povo. É impossível que Deus seja infiel a nós. Deus é fiel. Mas nós também deveríamos ser sempre fiéis ao Senhor, em tudo que Ele nos ordena, em tudo que Ele nos ensina, tudo que Ele nos mostra, tudo que Ele nos pede obediência. Nós deveríamos ser fiéis ao Senhor. Nem sempre somos, não é? E quando não somos, ficamos sobre aquela consequência das desobediências, da infidelidade ao Senhor. Mas também é necessário, para obedecer ao Senhor, discernimento. Por que necessitamos de discernimento para obedecer ao Senhor? Porque há muitas vozes no mundo. Há muitas vozes. Sempre que nós estamos no caminho de obediência ao Senhor, à volta de nós existem outras pessoas. No caso do povo de Israel, aqui no livro de Juízes, em volta deles havia outras nações. Outras nações. E a questão da fidelidade ao Senhor era uma questão para o povo de Israel. Deus lidava com eles. A eles cabia a obediência. E as outras nações, por que seriam fiéis ao Senhor? Elas nem conheciam o Senhor, não é? Mas havia muitas vozes para enganar, para persuadir, né? Então aqui eles estavam sujeitos a isso. E Deus agora ouve o clamor do povo. Vamos ver o que vai acontecer? Qual a vontade do Senhor para esse povo? Então, a partir do verso 11. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra. Então o anjo do Senhor, né, aqui se apresentou como se fosse um homem e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o Gideão aqui estava pegando a provisão, né, o trigo, estava malhando, procurando guardar ali, cuidando do trigo, trabalhando no trigo para poder livrar o trigo dos midianitas, que como vimos no texto que lemos agora há pouco, os midianitas iam lá em multidão e pegavam tudo e deixavam o povo de Israel sem nada, sem abastecimento. Vamos ver o verso 12? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. A gente vê aqui, a palavra de Deus o chama de varão, né? Um rapaz valoroso, e ele não sabia, não sabia da fidelidade do Senhor. Ele agora, quando o anjo se apresenta a ele e fala, né, das coisas do Senhor para ele, ele diz: então, eu já ouvi falar isso tudo, nós ouvimos falar, mas por que está acontecendo tudo isso? O Senhor não é Deus que preserva Israel, que nos guarda, né, nos dá essa terra que mana leite e mel? Como que está acontecendo isso tudo? Por que agora os midianitas vêm e nos roubam e estamos assim nesse aperto? E aí, o que diz? O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Então o Senhor aqui, através do anjo, diz: vai nessa sua força. Através de você eu vou livrar Israel dos midianitas. Através de um homem, amados. Através de um homem. Bastava confiança e fidelidade a essa voz do Senhor. E disse Gideão: ah, Senhor meu, como? Com que livrarei Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Então a palavra do Senhor para ele:
Quem você pensa que é, não importa ao Senhor. Se eu estiver ao seu lado e eu estarei ao seu lado, você vai vencer os midianitas como se fosse um só homem. Que coisa linda, né, amados? Que coisa linda, né? E ele disse: se agora tem achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu venha a ti e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolo asmos e de um efa de farinha. A carne pôs no açafate e o caldo pôs numa panela e trouxe-lhe até o debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e põe-los sobre esta penha e verte o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra os abiesritas, nomes diferentes, né? Então olha aqui, amados, a gente vê aqui que quando o povo clama ao Senhor, Deus levanta alguém para libertar. E nessa época que estamos estudando, né, esse próximo libertador na opressão dos midianitas agora será Gideão. O autor da nossa lição, o pastor Fábio Martins, ele destaca assim, é um comentário de Eldsen. Para Gideão, que repentinamente se tornou comandante de um exército e defrontou-se com uma multidão de saqueadores beduínos, o teste da lã foi importante. Então nós vamos ver agora o teste da lã. Apesar de ouvir a palavra do Senhor, de ter encontrado com o anjo, de sentir uma tremenda paz, agora Gideão vai provar o Senhor. E que coisa! Vamos ver agora aqui? Então, vamos ver aqui, ó. E, peraí que a minha folhinha aqui. Verso 34. O Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Ásia, a Zebulon e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E assim Deus fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. O que nós podemos aprender, amados, com essa experiência de Gideão, após saber o que Deus queria para a vida dele? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Você já teve a certeza, a nitidez da voz do Senhor ao seu ouvido sobre alguma coisa, né? Um direcionamento do Senhor para a sua vida, certamente ligado à sua vida com Deus, propósito de Deus para a sua própria vida, e aí bateu aquela dúvida: será que isso é do Senhor mesmo?
Será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que isso vai acontecer? Quantas vezes na nossa vida aparece aquela dúvida acerca da vontade de Deus para nós? Quantas vezes? Quantas vezes Deus fala conosco assim, olha, isto vai acontecer por obra da minha mão na sua vida para te abençoar. Eu vou usar a sua vida, você vai ser uma bênção. E isto que acontecer, ou algo, né, que vai acontecer na sua vida será uma bênção para você. Eu que estou te dando, eu estou junto. E aí o tempo passa, às vezes passam-se anos e vem aquela dúvida. Será que eu ouvi mesmo o Senhor? Será que de fato essa questão é da parte do Senhor? E aí a gente vem e faz provas com Deus. Você já fez provas com Deus, assim como Gideão? Eu já fiz. Você já fez também? Conheço também outros irmãos que já fizeram. Porque às vezes o passar do tempo nos leva a ter aquela dúvida humana, não é? Se é da parte do Senhor. E Deus confirma, amados. Deus confirma. Toda vez que Deus fala conosco, Ele nos dá uma promessa de que Ele estaria conosco para alguma questão, Ele confirma. Ele é fiel. A nós cabe o discernimento, saber a vontade do Senhor para fazer exatamente como Ele quer. E aqui agora, no capítulo 7, Gideão, ele vai vencer os midianitas. Mas como ele vai vencer os midianitas? Porque o Senhor diz para ele que ele venceria como se fosse um só homem. Então vamos ler o texto? Juízes capítulo 7. Então Jerubaal, que agora é o nome de Gideão, né, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré, no vale. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim. A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, volte atrás. Vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Então, às vezes a gente pensa que covarde é pouca gente, né? Mas pela palavra de Deus aqui nessa experiência, foram muitos os covardes que disseram: nós não vamos avançar contigo. E disse o Senhor a Gideão: ainda muito povo há, faz-os descer as águas, ali os provarei. Será que aquele que eu te disser, este irá contigo? Esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Olha aqui, irmãos. Deus colocou sobre ele uma palavra para ele ter discernimento e observar o que o Senhor vai dizer. Ele não poderia ter dúvidas. Haveriam diferenças, e a diferença é que mostraria a vontade do Senhor. E aí ele fez o povo descer as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Então, quem lamber a água como um cão, você já viu um cachorro lambendo água, não é? E tem aquele que se abaixa, né? Que se ficar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então, uns pegaram a água, né, com a palma da mão e beberam. Os outros se abaixaram de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se vá cada um para o seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as buzinas, e ele enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. Então, irmãos, o restante da história aqui é que com 300 homens,
por causa da obediência e da observação do que Deus tinha dado para ele. Exatamente como o Senhor disse, aqueles que lamberam, esses, com ele, 300 homens. Olha só, viu só? E aqui ele venceu. Eles viram mais à frente o texto, né? Ele ainda vai ter uma dúvida da parte do Senhor. E ele pede ao Senhor para mostrar a ele. E aqui no verso 13, Gedeão estava contando, chegando, pois, Gedeão, lá perto de um arraial, né? É porque ele pede ao Senhor mais uma vez. O Senhor disse a ele no verso 9, naquela mesma noite o Senhor disse, levanta, desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. Quer dizer, apesar da experiência agora com 300 homens, de 32.300, Deus percebeu nele que, não covardia, né? Mas temor, medo, poucos homens. E aí o Senhor disse a ele, ouve tu e porá o teu moço, e então se esforçarão as tuas mãos e descerás ao arraial. Aí ele vai obedecer mais uma vez, no verso 11. Então Gedeão desceu ele com o seu moço porá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gedeão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho. E no sonho dizia, eis que eu tive um sonho, sonhei, e um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gedeão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gedeão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, vamos 300, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas nelas acesas. E disse, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. E tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis, pelo Senhor e Gedeão. Chegou, pois, Gedeão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas, e tochas acesas nas suas mãos direitas, as buzinas, que tocavam e exclamaram, espada do Senhor e de Gedeão. E ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, e de Naftali, e de Azer, e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. E que vitória linda, né? O que Gedeão precisou fazer, amados, com 300 homens? Tocar buzinas e quebrar cântaros. E o Senhor fez todo o trabalho. Nosso Deus é fiel. Nosso Deus é fiel. Se nós seguirmos as ordenanças do Senhor com fidelidade, Ele faz milagres na nossa vida. Ele faz coisas que nós não conseguimos imaginar como. Era uma multidão como a areia do mar. Olha que coisa fantástica que Deus faz. E eles prenderam os príncipes, os reis, né? Daqueles homens, assim o texto nos conta.
E aí a palavra do Senhor vai nos contar agora o restante do capítulo 8, né, as vitórias de Gideão, como ele venceu. Mas ao final, irmãos, da história de Gideão, acontece uma coisa que deve nos alertar o coração. Às vezes nós queremos além do que aquilo que o Senhor nos dá, e por falta de discernimento, nós tropeçamos contra a lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas naquela época, eles não sabiam que a lei do Senhor se resumia nesses 2 pontos, que foi isso que Jesus nos ensinou, né? Eles tinham toda uma lei, todo um contexto histórico daquela época, de como o Senhor havia dado detalhadamente tudo a fazer. Então aqui a gente vai ver no verso 22 de Juízes 8, que os homens de Israel, depois de tantas vitórias, disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho, o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. Até aí, perfeito, perfeito. Não vou ser rei de vocês, o Senhor é que vai dominar. Mas olha o perigo que nos rodeia. No verso 24. Mas Gideão fez uma petição vos farei. Dá-me cada um de vós os pendentes do seu despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas, né? Ismaelitas da descendência de Ismael. E disseram eles: de boamente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali pendentes do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 ciclos de ouro, afora as luetas, as candeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras que os camelos traziam ao pescoço. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi tropeça Gideão e a sua casa. Que pena! Por quê? Porque o éfode fazia parte da estola sacerdotal do sumo sacerdote. Então, isso era uma coisa que Deus tinha dado ao povo, fazia parte do culto ao Senhor, o sacerdote que usava essa vestimenta. Né? E para ser sacerdote tinha que ser da descendência de Arão, e Gideão não era. Por quê? Porque querer para si uma autoridade espiritual de sacerdócio, de apresentar o povo ao Senhor. Não foi para isso que Deus o chamou. Deus não o chamou para ser profeta diante do povo, nem falar as coisas de Deus ao povo. Deus o chamou para ser um juiz e guerrear. Completamente diferente. Deus chamou: na sua mão eu vou dar os midianitas. Então aquele tropeçou na sua própria vontade. Que pena, né? E aí, aqui no final, contando a história dele, no verso 30, teve Gideão 70 filhos que procederam dele, porque tinha muitas mulheres, e a sua concubina que estava em Siquém lhe deu também um filho, e lhe pôs o nome Abimeleque. E Abimeleque vai vir a ser um problema para o povo de Israel, porque ele vai se autoproclamar rei. E isso não estava nos planos de Deus para o povo de Israel, né? Mas aí a gente vai ver aqui, no capítulo 9, que Abimeleque, para se proclamar rei, ele vai matar seus 70 irmãos. Que pena, irmãos. Que pena, né? Do exemplo do pai, a falta de fidelidade a Deus. Não é? Então nós vamos ver isso agora, no capítulo 9, do verso... Capítulo 9 é grande, tá? São 57 versículos. Então nós não vamos ler todos. Olha aqui, é muita coisa, né? Então nós vamos ler alguns versículos para falar sobre Abimeleque. Capítulo 9, verso 1. Abimeleque, filho de Gideão, ou Jerubbaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa de seu pai e da sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é melhor para vós?
Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos, eu também sou osso, vosso osso e carne vossa. Mas ele era filho de uma concubina. Então os irmãos da sua mãe falaram acerca dele, perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, todas aquelas palavras, e o coração dele se inclinou para Abimeleque, porque disseram, é nosso irmão. E deram 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que os seguiam. E veio à casa de seu pai a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal. 70 homens sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho menor de Jerubaal, que é Gideão, ficou, porque se escondeu. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram Abimeleque como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Olha, irmãos, isso aqui não é questão de fidelidade. Diante do Senhor, nós precisamos fazer a escolha certa. Às vezes nós estamos debaixo da bênção. Debaixo da bênção. Olha só, Abimeleque estava debaixo da geração de um homem abençoado, não é? Mas ele não teve discernimento e não foi fiel nem a Deus, nem a seu pai. Não honrou seu pai. Não honrou. Matou os seus irmãos para se autoproclamar rei. Que pena, um usurpador no meio de Israel, não é? Isso é terrível. E agora nós vamos ver Jotão, o seu irmão mais novo, né, que se escondeu, ele narra uma parábola, e essa parábola está aqui no verso 7, abre sua Bíblia aí, até o verso 21. E ele explica essa parábola a partir do verso 16. Se é verdade e sinceridade procedestes fazendo o rei Abimeleque, se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme o merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa de meu pai. Matastes a seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho da sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu, e foi-se a Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. E aqui agora nós vamos ver essa história terrível, não é? Mas à frente, depois da morte de Abimeleque, este que não foi fiel ao Senhor, tanto que aqui no verso 56 e 57 do capítulo 9, para encerrar a história, né, de Abimeleque, a palavra de Deus diz assim: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando aos seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles. Um tempo, irmãos, que eles poderiam viver debaixo de bênção ou de maldição, obedecendo a Deus debaixo de bênção, desobedecendo ao Senhor debaixo de maldição. E assim aconteceu. Mas depois de Abimeleque, no capítulo 10, né, a gente vai ver dois juízes abençoados por Deus que, no tempo que eles reinaram, teve paz em Israel. Foram esses dois, Tola e Jair. Olha só. Depois de Abimeleque, se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Issacar, e habitava em Sanir, na montanha de Efraim. Julgou Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, julgou Israel 22 anos. Então, dois homens que tiveram o tempo em que Deus os levantou, o tempo de paz.
Um tempo grande, né, irmãos? 20 anos, 22 anos, um tempo muito bom. E esse Jair, ele tinha 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos e tinham 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, os quais estão na terra de Gileade. Então, um homem abençoado, cada filho com uma cidade, né? Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Agora a tristeza, nossa, e as tristezas do livro de Juízes. Leia aí, amado, verso 6. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, aos deuses dos filhos de Amon, aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. O que acontece naquele ciclo? Lembra? O que acontece quando no ciclo o povo de Israel, nós também como povo do Senhor, desobedecemos ao Senhor e caímos nas garras dos falsos deuses, dos prazeres, né? Do mundo sem Deus? Verso 7. Olha que triste. A ira do Senhor se acendeu contra Israel e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. Na mão dos filisteus e na mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram os filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel, olha o ciclo, clamaram ao Senhor dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Mas o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura dos egípcios, dos amorreus e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos sidônios e dos amalequitas e dos maonitas que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Eu não tinha livrado vocês deles? Contudo vós me deixaste a mim, serviste a outros deuses, não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no vosso tempo de aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, faz-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos, tão somente te rogamos que nos livres neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Amados, precisava acontecer isso de novo? Precisa isso acontecer no meio do povo de Israel? Precisa as nossas gerações se desviarem para terem prazeres e se afastarem da lei do Senhor, como fazia o povo de Israel continuamente? Falta de sabedoria, falta de comprometimento e de aliança, não é? É uma pena isso que acontece entre nós. E aqui, agora, nós vamos ver que essa falta de obediência, essa falta de discernimento, não fazer as boas escolhas de servir ao Senhor, causa isso tudo. Mas agora nós vamos ver um outro livramento da parte do Senhor. Como que o Senhor vai livrar esse povo agora? Na mão de quem? O último juízo que nós vamos estudar agora, no capítulo 10 e no capítulo 11, o discernimento para firmar compromissos com o Senhor mais uma vez, não é? Então, após a sexta opressão registrada, através dos filisteus e dos amonitas, por causa do aumento da idolatria, essa punição durou 18 anos. Quem foi o libertador? Capítulo 11, do verso 1 ao verso 6. Vamos ler comigo? Ó, desembanhar a espada, 1, 2, 3. Vamos estudar a palavra do Senhor, não se canse. Estudar a palavra de Deus é sempre renovo, Então veio Jefté, o gileadita, valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram:
não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de uma outra mulher, de uma prostituta. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E os homens levianos se juntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Então, apesar de ser um homem rejeitado pelos seus irmãos, quem o conhecia sabia que era um homem de valor, um homem valoroso, não é? E foram chamar. Mas ele vai dizer assim, no verso 7, porventura não me aborreceste a mim? Não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora vieste a mim quando estás em aperto? Mas os anciãos de Gileade disseram: por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco a combater contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? Então disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. E aí, o que você acha? Deus vai usar esse homem como libertador, a pedido dos anciãos? E como firmar um compromisso com o Senhor agora? Um homem rejeitado, né, que não era considerado por eles importante. Quantas vezes entre nós, tão pertinho de nós, às vezes na família, né? Na família carnal, também na família espiritual, na família de Deus, quantas vezes nós rejeitamos pessoas, somos preconceituosos e dizemos assim: esse aqui não, esse aqui não presta, né? Esse aqui não tem a mesma linhagem, não tem o mesmo sangue, e a gente coloca de lado. Ou então, na nossa família espiritual, quantas vezes entre os nossos irmãos nós achamos assim, aquele que é tão diferente da gente, né, tem um comportamento tão diferente, serve a Deus de uma forma tão diferente, e às vezes tem várias coisas que às vezes nós julgamos os nossos irmãos diferentes, né, mas são filhos do nosso Pai, nós colocamos de lado. Graças a Deus que pelo discernimento e às vezes pelas dificuldades que o Senhor nos coloca passar, nós precisamos reconhecer que mesmo sendo aquele diferente, ele é precioso para nós, é precioso para Deus e pode ser usado por Deus tremendamente. Nós não devemos ter preconceito contra ninguém, amados, contra ninguém. O Senhor pode usar aqueles que nós julgamos ser inferiores. Para Deus, pode ser um grande, valente, valoroso homem, um valoroso filho ou filha, né? E assim a palavra de Deus agora vai dizer, no capítulo, que Jefté vai ser esse homem, no verso 11. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que vieste a mim a pelejar contra a minha terra? Tem um homem que por causa do Senhor se revestiu de autoridade, né? E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito tomou a minha terra, desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão, torna-ma, pois agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: assim disse Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra.
Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz, andou no deserto. E aqui agora ele vai falar, né? E que o Senhor deu. E aqui no verso 23 ele diz assim: assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus de diante do seu povo de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquele que Quemos, teu Deus, desapossasse diante de ti? Assim possuiremos nós todos quantos o Senhor nosso Deus desapossar de diante de nós. Então ele vai dizer aqui, olha, quem Deus desapossar, a quem Deus tirar da terra para nos colocar, a terra é nossa, a terra é nossa, né? Agora, pois, ele diz, tu és ainda melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas? Porventura, contendeu ele algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra Israel? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom e nas suas vilas, em Aroeira nas suas vilas, em todas as suas cidades. E ele vai falando, vai explicando. E aqui no verso 29, olha o que vai acontecer. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefité, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade, passou até os filhos de Amon. E Jefité fez um voto ao Senhor. A palavra de Deus diz que se a gente fizer algum voto ao Senhor, a gente não deve tardar em cumprir. É melhor não votar do que votar e não cumprir. Então é preciso muita sabedoria quando a gente fizer algum voto ao Senhor, uma promessa ao Senhor, não é? E Jefité fez um voto ao Senhor, no verso 30, e disse: se totalmente deres aos filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me saíram ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Que tipo de voto é esse que se faz ao Senhor, né? Eu vou consagrar ao Senhor, eu vou oferecer no holocausto. A gente sabe o que é holocausto. Holocausto é colocar fogo em algo para consagrar ao Senhor. O que ele pensou que ia sair ao encontro dele, né? Assim Jefité passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroeira até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram julgados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefité a Mispa, de volta para sua casa, em paz, a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças. Ela era só, a única, não tinha outro filho, não tinha outra filha, filha única. E aconteceu que quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abateste, és dentro de mim os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor, não tornarei atrás. E ela lhe disse: pai meu, abriste a tua boca ao Senhor, faz de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: faze-me isto, deixa-me por 2 meses, que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: vai. Deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefité, o gileadita, por 4 dias no ano. Irmãos, aqui a gente sabe que é um texto que, se a gente levar ao pé da letra, né? Esse texto ao pé da letra, Jefité viria a sacrificar em holocausto a sua filha ao Senhor, porque foi o que ele prometeu. Então isso é uma conversa que teólogos conversam, né, muito sobre isso, se foi, se não foi, se simplesmente foi uma consagração como Ana fez a Samuel, que dedicou ao Senhor. Então a gente, na verdade, pode conjecturar muitas coisas, conversar, achar, termos achamentos, né, pensamentos acerca do que de fato aconteceu.
podemos levar ao pé da letra ou podemos fazer o estudo minucioso deste livro e deste capítulo de forma assim bem minuciosa no texto hebraico. Mas não é isso que compete aqui. O que nos compete hoje, na nossa lição, não é saber o que aconteceu lá no passado, o resultado, o que foi. É pensar sobre aquilo que Jefté falou ao Senhor. A fidelidade e o comprometimento requer discernimento, irmãos. Discernimento para servir ao Senhor. Quando Deus fala, está falado, Ele vai cumprir. Quando nós falamos com Deus, nós também temos que cumprir aquilo que falamos com o Senhor. Precisamos ser fiéis ao Senhor. Mas precisamos ter discernimento da voz do Senhor e também do nosso próprio comportamento. Irmãos, quantas vezes nós somos insensatos, ficamos obscurecidos por causa das nossas emoções, né? Às vezes emoções fortes, alegres, e às vezes emoções de abatimento. E aí nós falamos o que não devemos, e o Senhor escuta. Olha, irmãos, uma coisa é certa. Nós mesmo no nosso falar, né? Deus escuta o que nós falamos. Só Deus escuta o que nós pensamos. O que nós falamos, o diabo também escuta, né? E às vezes nós falamos assim coisas que nós não deveríamos falar. Quantas vezes, por exemplo, pode acontecer de um casal, né, recém-casados, cheios da bênção do Senhor, um dos dois, por N motivos que, na verdade, podem ser sem fundamento, nós não queremos filho, né? E aí Deus vai e ouve, né? Ao invés de abençoar, de falar quando o Senhor nos der, será uma bênção. No tempo de Deus, nós recebemos no tempo de Deus. Mas às vezes fala assim, no tempo de Deus, mas o pensamento é de maldade. O pensamento é de rejeição. Às vezes Deus quer dar uma bênção também, uma provisão. Deus quer dar uma bênção de provisão financeira. Deus me livre disso. Falou. Falou, né? Às vezes promete coisas ao Senhor que não deveria prometer. Se o Senhor fizer isso, eu vou fazer isso com o Senhor. E não faz, aí vem juízo do Senhor, vem punição. Quantas vezes os filhos de Deus, nós, em nossos contextos aqui, nós estamos passando assim, por algum tipo de aperto, e a gente fala, se Deus me livrar, se Deus me ajudar, eu vou fazer isso para o Senhor, vou servir o Senhor, não vou me afastar. E aí, passa o tempo, Deus dá o livramento e esquece. Por que falou? Cuidado com o que nós falamos. Então, nessa lição de hoje, a gente vê a experiência, né, de Gideão, de procurar ter certeza da vontade do Senhor para obedecer, né? É preferível provar o Senhor, mas ter certeza do que Deus está falando, do que não obedecer ao Senhor e fazer aquilo que Deus não mandou, como aconteceu com o filho de Gideão, não é? Então, é muito precioso obedecer ao Senhor, requer um compromisso, requer juízo, requer fidelidade, requer comprometimento, requer discernimento espiritual. Então, peço a Deus que essa lição tenha sido uma bênção na sua vida. Eu não sei o que Deus falou no seu coração, né? Mas eu quero te dizer que, à luz da palavra de Deus, nós sempre devemos pedir a Deus discernimento para as nossas vidas. Discernimento de como guerrear contra as nossas vontades, contra os ataques do mundo, contra os ataques do diabo contra nós. Sempre pedir discernimento através do ensino da palavra do Senhor e da voz do nosso Deus. Nós também devemos sempre procurar fazer as escolhas segundo a vontade do Senhor. O autor aqui vai nos alertar acerca disso. Então, que tenha sido uma bênção na sua vida. E agora eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, nós nos colocamos diante de Ti.
essas lições tão preciosas que o Senhor tem nos dado. Pai, eu não sei como está a vida do meu irmão, da minha irmã, de aquele que está estudando a palavra do Senhor comigo. Eu não sei como está a sua família. Não sei, ó Deus, como estão, se essa palavra do Senhor falou profundamente ao coração deles, eu não sei. Mas eu creio que a palavra do Senhor não volta vazia, antes faz o que lhe apraz, porque esta é a palavra do Senhor, poderosa, espada de dois gumes. Ó Pai, abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã, falando a tua voz ao seu coração, fala com eles, meu Pai. Traz discernimento sobre os seus pensamentos, sobre as intenções do seu coração, sobre aquilo que o Senhor tem deixado acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, em volta de si, no seu trabalho, nos seus estudos. Ó Deus, que eles tenham discernimento de como estão caminhando, o que está acontecendo e aquilo que eles mesmos, que nós mesmos, a mim também, Pai. Dá-me discernimento, ó Deus, do tempo que estou vivendo, que estamos vivendo e daquilo que temos prometido obedecer e servir ao Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, Pai. Abençoa a vida deles, a sua saúde. Abençoa, Senhor, a sua condição emocional. Abençoa, Deus, a sua vida espiritual. Que eles tenham prazer na tua palavra, prazer em conversar contigo, prazer em te adorar. Abençoa a sua família e a casa, ó Deus, onde vivem, a terra que o Senhor tem dado a eles. Abençoa a sua geração. Eu peço que a bênção do Senhor esteja sobre eles e que não se afaste. E que o coração, o nosso coração, esteja inteiramente voltado para te obedecer e para te amar acima de todas as coisas. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim eu oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe. Amém.